que a gente sempre vê por aí, e que, assim, são fake news, entende? Por exemplo, a NASA vira e mexe tem que desmentir fim do mundo, sempre tem a clássica, um asteroide gigante vai passar perto da Terra e fica todo mundo desesperado, e geralmente a NASA não falou nada de asteroide gigante, o asteroide nem é tão gigante e não vai passar perto da Terra. Então, isso aqui são alguns exemplos de sensacionalismo e de fake news, né, que são espalhadas por aí, e é algo muito comum de se ver. Mas, primeiro de tudo, por que fazer divulgação científica? Além das fake news, eu acho que, assim, é de consenso que boas ideias elas devem ser espalhadas. Não adianta você também desenvolver a pesquisa e morrer com ela, porque aí a coisa não vai para frente. Então, boas ideias elas devem ser espalhadas, então isso é um argumento. Combate a fake news, né, que, assim, direto a gente vê esse tipo de notícia sensacionalista por aí. Outra coisa é que um dos pontos da divulgação científica, assim, cada divulgador vai ter um estilo, né? Se você for acompanhar diferentes divulgadores de astronomia, espaço em geral no Brasil, as pessoas vão ter diferentes perfis, e isso é normal, sendo que pessoas diferentes vão ter públicos diferentes, né? Então, assim, mas uma das coisas que é do meu objetivo é trazer um pouco do desenvolvimento de pensamento crítico. Eu digo isso porque isso é uma coisa que eu sempre falo, que eu crio conteúdo para a Stephanie do passado. Porque quando eu era novinha, tinha lá meus 13, 14 anos, eu acreditava em essas teorias da conspiração e tudo isso. E, assim, me faltou pelo menos um pouco de pessoas que fizessem esse tipo de divulgação desmentindo em português. Em inglês já tem bastante gente envolvida, mas em português é uma coisa que começou a ser mais divulgada recentemente. Então, eu acho que isso aqui, na verdade, é um dos pontos mais importantes, essa coisa de você levar para as pessoas o pensamento crítico, levar as pessoas essa coisa de questione o que você vê, o que você lê. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Outra coisa também é que esses dois tópicos aqui estão juntos, que é trazer as pessoas para a área científica e também desmistificar a carreira científica, porque as pessoas acham que um cientista, um astrofísico é um Sheldon da vida, pode ser, mas não necessariamente. Ou então é um Einstein com, sei lá, um cara idoso, branco, com cabelo bagunçado. E a gente sabe, quem está na área sabe que não tem nada a ver isso. Então, eu acho que um dos meus objetivos também, e da maior parte dos divulgadores que eu acompanho, que inclusive vários deles são meus amigos, tentam fazer isso, desmistificar a carreira científica para mostrar para as pessoas que o cientista ele não tem cara, entendeu? Que qualquer um pode ser cientista, né? E trazer as pessoas também para a área científica, para mostrar que, por exemplo, você não precisa ser um gênio da matemática para ser um astrofísico. Então, eu acho que esses dois são dois argumentos aí que estão coladinhos. Outra coisa é mostrar a importância da ciência. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque você ter o apoio do público, das pessoas que não estão na área, é muito importante. Um exemplo disso é o que aconteceu recentemente, não sei se quem acompanha no Twitter sabe o que aconteceu recentemente, que foi a corta das bolsas da CAPES, em que não lembro se era CAPES ou CNPq, eu acho que era o CNPq, na verdade, que teve um corte geral de bolsa, e aí o pessoal em rede social começou a marcar políticos e a meio que trazer a atenção, os próprios cientistas e divulgadores de ciência, trazer atenção para o que estava acontecendo, e no fim das contas as bolsas não foram cortadas, então eles voltaram atrás. Então, tipo assim, esse tipo de pressão popular, ele é válido e ele funciona, entende? Então, por exemplo, a NASA, ela tem um apoio público não só nos próprios Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Então, essa questão da divulgação científica realmente ajuda a mostrar para as pessoas a importância da ciência, que a ciência está no nosso dia a dia e que
enfim, mostrar que o celular e a internet que as pessoas usam veio da ciência, veio de alguém tentando entender a natureza, sabe? Então, e outra coisa também é democratizar o conhecimento, né? Porque, enfim, não faz sentido o conhecimento estar só na mão de alguns. O conhecimento ele deve ser aí democratizado. Agora que eu já dei os meus motivos e tudo mais, eu vou dar um pouquinho de contexto da minha trajetória. Então, eu fiz a minha graduação com o professor Paulo Lopes, quer dizer, ele foi meu orientador de iniciação científica, o professor Paulo Lopes, que foi quando eu comecei a trabalhar com aglomerado de galáxias. Depois eu fui para a USP fazer o meu mestrado, e em parte do meu mestrado para a Universidade da Flórida, e trabalhando aí com a professora Cláudia Mendes e com o Anthony Gonzalez, e depois eu fui fazer doutorado na Universidade de Nottingham, que é onde eu estou terminando meu doutorado. Submeti minha tese semana passada e eu tenho que fazer ainda minha apresentação. Então, isso aqui é um pouco de contexto. E durante esse tempo, foi quando eu comecei a fazer divulgação científica. Eu comecei, na verdade, não foi pela internet. Eu comecei, já tem muitos anos, gente, tem 10 anos que eu comecei na divulgação científica. Então, assim, é uma parada que leva tempo, que assim, que eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas é uma parada que exige muita paciência. Mas, enfim, eu comecei com a divulgação científica pessoalmente. Eu trabalhava com... A gente tinha um planetário que a gente inflava, a gente visitava escolas, tinha eventos dentro da própria UFRJ. Eu ensinava astronomia, gente, eu ensinei astronomia para crianças de 2 a 5 anos de idade. Foi, assim, muito desafiador, mas as crianças eram, assim, extremamente inteligentes, super espertas, faziam perguntas que eu nunca vi nenhum adulto fazendo, inclusive, elas tinham perguntas muito boas. E aí a gente falava sobre tipos de estrelas, de galáxias, etc. Elas adoravam. Então, eu fiquei muito aí envolvida com divulgação científica presencial na minha época de UFRJ, que eu comecei com essa divulgação em 2013. E aí, quando eu fui para a USP, teve uma reunião da Sociedade Astronômica Brasileira em que teve a discussão de que os astrônomos eles não ocupavam o espaço da internet para fazer divulgação científica. Geralmente, quem fazia era mais pessoas de outras áreas, ou então, vamos dizer assim, amadores. E eles faziam, assim, vários deles faziam um ótimo trabalho, tá? Porque eu acho aqui vem uma discussão meio treta, que essa questão de comunicação e divulgação, feito por profissionais, feito por não profissionais, etc. Mas, enfim, vários deles faziam um trabalho excelente, tá? Mas faltava um pouco também da divulgação feita pelos próprios cientistas. Primeiro, porque isso era importante, porque seria um conhecimento que está saindo direto da fonte, né, de quem está produzindo o próprio conhecimento, e também porque, por exemplo, é muito mais fácil você, um cientista, falar sobre o seu dia a dia, um cientista falar sobre as suas dificuldades, do que outra pessoa falar por você. Então, aí é uma questão faltava um pouco dessa comunicação direta de, por exemplo, astrônomos com as pessoas da internet que gostariam de seguir na área. E, nesse contexto, foi criado o AstroTubers, que foi um projeto que eu fiz parte por vários anos. E também a AstroThread surgiu um pouco depois, mas que foi mais uma coisa do Twitter, que eu também fiz parte, até eu vir para Nottingham. Então, quando eu vim para Nottingham, eu comecei a fazer outras coisas mais solo. Eu comecei, por exemplo, eu fiquei envolvida com divulgação científica da universidade, ia trabalhar com o Twitter da própria universidade. Então, eu, enfim, comecei a ficar mais ativa em outros projetos, em outras coisas. Eu criei o meu próprio canal no YouTube, em que eu falo bastante de galáxias, de ciência em geral, e eu falo bastante também sobre a carreira. Tem muito tempo que eu não posto vídeo, porque eu estava muito ocupada com a pesquisa recentemente, mas foi algo que eu tive envolvida nesses últimos 3 anos. E eu também continuo fazendo divulgação pelo Twitter,
Por um tempo, eu também fiz divulgação científica pela Twitch, através de lives em que eu respondia perguntas e tal. Então, esse aqui era mais ou menos o meu contexto. Então, como muita gente me pergunta, gente, como que eu começo na divulgação científica? Olha, eu acho que a primeira coisa, eu acho que é muito mais fácil você começar com a ajuda de outras pessoas, no sentido de começar a se juntar com projetos já existentes. Tipo, se tem algum projeto que você acha muito legal, manda e-mail para a pessoa, pergunta se a pessoa quer colaborar, se a pessoa quer se juntar para fazer alguma coisa, etc. Então, eu acho que mande e-mails. Tem até esse meme aqui. Manda e-mail para as pessoas. Porque às vezes as pessoas ficam muito, eu não sei o que fazer, não sei o que falar. Manda e-mail para as pessoas perguntando. Que possivelmente a pessoa vai te responder, aí possivelmente a pessoa também não vai te responder, mas não custa nada, assim. Então, tenta eu acho que um jeito de começar é você se juntar a projetos que já existem. Se você é um universitário, você pode também procurar projetos de extensão dentro da sua universidade, não necessariamente dentro do seu instituto, pode ser em outro instituto, mas projetos de extensão, porque aí você já começa a ver ali mais ou menos como a coisa funciona. E, gente, peçam ajuda, perguntem, enfim, e tentem se encontrar, porque pessoas diferentes vão ter diferentes estilos de divulgação científica, porque pessoas diferentes têm gostos diferentes, gostam de coisas diferentes. Então, não tente ser igual a, sei lá, outra pessoa. A gente pode até se inspirar, mas eu acho que você tem que buscar ser quem você é e tentar se encontrar, entendeu? Ver o que mais se adequa a você. Às vezes é Instagram, mas aí às vezes você não gosta de aparecer em vídeo, então o YouTube não vai rolar. Às vezes você gosta só de escrever, então faz uma thread no Twitter. Eu não gosto de... Enfim, eu acho que isso vai depender muito. Existem diversas formas de você fazer divulgação científica. E se você não gosta de internet, também de coisas pela internet, procura um professor que faça divulgação científica presencial, entendeu? Então, eu acho que existem vários jeitos de fazer isso, sabe? Então, é isso. Tente procurar projetos que já existem. Se você é universitário, procure por professores. E é isso. Peçam ajuda e perguntem. Então, agora dicas gerais para divulgação científica na internet, que é o que eu estou mais imersa recentemente. E, gente, vocês precisam de paciência. Isso é uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, a pessoa começa na divulgação científica ontem e acha que do nada vai acontecer uma mágica e vai estar. A internet não funciona assim, gente. Você tem que ter consistência e vai demorar, entendeu? Eu faço divulgação científica há 10 anos, então, tipo assim, eu criei um público, assim, no Twitter e no YouTube, Instagram, mas é uma coisa que, gente, tem muitos e muitos anos isso, então não é uma coisa que acontece da noite pro dia. E por mais que você, assim, que as pessoas interajam engajem e tal, as coisas são devagar. Então, não existe isso de criar um público enorme de um dia para o outro. Vai demorar, e demora muitos anos. Então, tem que ter muita paciência com relação a isso. Hater sempre vai ter, enfim, não tem como agradar todo mundo, e você vai ter que aprender a lidar com isso, levar isso para terapia, entendeu? Porque sempre vai ter, e sempre vai ter gente para criticar, não importa o que você faça. Então, você tem que ter um pouco de paciência com isso também. Isso aqui, gente, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Você vai ter que ter paciência para rever o conteúdo que você vai postar. Porque, assim, todo mundo erra, né? Já dizia Zeca Pagodinho, todo mundo erra. Mas, assim, isso, vai errar, mas você tem que diminuir aí a sua taxa de erro. E alguns jeitos de você evitar o erro é rever e mandar para outras pessoas. Por exemplo, se eu escrevo assim, quando eu faço vídeos ou alguma coisa assim, e eu estou escrevendo roteiro, eu sempre mando para outra pessoa que também é astrônomo e que é tanto da área do vídeo, para ver se a pessoa tem algum comentário, entendeu? Então, gente, não adianta fazer um negócio do nada e postar. Tem que rever várias vezes para
não espalhar fake news para não, entendeu, repassar informação errada. Pode acontecer, mesmo você revendo 1 trilhão de vezes, mas é bom evitar e pedir ajuda de outras pessoas para rever o seu material. Outra coisa, gente, tem que adicionar crédito e fonte das coisas. Você vai postar um negócio lá, mas da onde saiu essa informação, entendeu? Você está postando uma imagem, quem que criou aquela imagem? É um gráfico? Quem que fez, entendeu? É importante. Gente, é isso, peça ajuda para outras pessoas revisarem seu conteúdo antes de postar. Crie uma rede de apoio, converse com outros divulgadores e aprendam juntos, entendeu? Porque eu acho que a divulgação científica é uma via de mão dupla, entendeu? Você tanto ensina quanto você aprende. As pessoas perguntam várias coisas, às vezes, que eu não sei responder, então eu tenho que ir lá pesquisar e responder as pessoas. E não só isso, até a forma de você se comunicar, você vai se adaptando e é um processo de muita aprendizagem, não só para quem está recebendo o conteúdo, mas para você mesmo que está fazendo. Se adapta a diferentes redes sociais, diferentes públicos. Não adianta você pegar um conteúdo que você postou no Instagram e repostar no Twitter, porque são redes completamente diferentes e você vai ter que se adaptar tanto à linguagem quanto à forma. E estou dando exemplo aqui de Instagram e Twitter, mas assim, cada rede social é uma coisa e vai funcionar de um jeito. Então, uma coisa que it no Twitter, por exemplo, não necessariamente vai estar no Instagram. Então, não adianta ficar repostando o mesmo material, só se for, por exemplo, assim, alguma coisa muito específica, tipo Reels e vídeo do TikTok, que aí é uma parada muito similar. Mas, em geral, não adianta ficar reciclando conteúdo em diferentes redes sociais, que não vai funcionar. Isso. Se reinvente, mude com o tempo. Eu passei por vários projetos durante essa minha carreira em divulgação científica. Eu passei por muitos projetos e por exemplo, eu teve uma época que eu estava assim, super na vibe de fazer vídeo. Ultimamente, não é tanto mais a minha vibe, então, assim, provavelmente daqui a um ano vai ser diferente, talvez eu volte a fazer vídeo. Então, assim, é normal você mudar com o tempo e você tem que aprender a respeitar os seus limites também, sabe? Às vezes você está num projeto e você fala, eu quero ir para outro projeto. Então, você tem que aprender a abandonar projetos e começar novos, porque o tempo é limitado. Então, você tem que aprender também a desgarrar, entende? Para sua própria evolução, para sua saúde mental, por tudo. Então, é importante que você esteja aberto a mudanças na sua forma de fazer divulgação científica, né? Não é um trabalho fácil e exige muita responsabilidade. Enfim, porque se você está falando para milhares de pessoas, milhões de pessoas, aquilo ali vai chegar em muita gente, você precisa ter a responsabilidade de não falar besteira, né? Porque aí você vai estar influenciando milhares de pessoas a fazer alguma coisa que não é legal. E isso aprenda no processo. Divulgação científica é essa via de mão dupla. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Stephanie. Temos aí as palmas virtuais, os aplausos virtuais. E agora temos o espaço para perguntas. Eu só queria fazer um comentário rapidinho. Queria encorajar novamente todo o pessoal que está assistindo a fazerem perguntas. Este é um espaço seguro, um espaço feito especialmente para vocês interagir com as pessoas que estão apresentando, se interagir com pessoas do comitê. Então, por favor, vou ser meio chato com isso, vou falar isso várias vezes, por favor, façam perguntas. E que eu acho que, nesse caso, a Stephanie vai estar muito contente de responder elas. Então, Catarina tem uma pergunta já. Pode ir. Obrigada, adorei a palestra, obrigada, Steph. E tem uma coisa que às vezes me incomoda um pouco, eu queria que você talvez comentasse um pouco sobre isso, porque eu imagino que você deva viver isso na sua própria pele. Mas eu lembro que um dia uma colega nossa, Biagê, que nem é da divulgação científica, chamaram ela para um canal em que ela foi falar sobre o trabalho dela. E aí a gente foi acompanhando. E os comentários no chat era assim,
da beleza dela, sabe assim, objetificando ela muito. Então, eu queria saber como é que você lida com essa parte que não é só um hater, é realmente, tipo, o ponto da misoginia, assim, sabe? Se você tem algum comentário sobre isso. Cara, é difícil, assim. É difícil, porque, tipo assim, às vezes você posta um conteúdo, assim, de ciência, um comentário, sei lá, uma coisa super inocente, e a gente, por exemplo, nos comentários falando pra criar um OnlyFans, tá ligado? Tipo, umas coisas, assim, que não faz sentido, sabe? E assim, não tem jeito, as pessoas têm esses trolls, esses caras misóginos, que eles, assim, não tem nada mais para fazer e ficam só atacando as minas na internet, sabe? E, assim, não tem jeito, quando você fura a bolha, você não tem como fugir disso, porque a internet também, ela tá espelhando o que é a sociedade é extremamente misógina, extremamente machista, e, assim, você fura a bolha, você tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa, assim, e levar para terapia, porque infelizmente você não tem como. Isso é uma parada fora do seu controle, entendeu?